Vamos estudar. Vamos estudar. Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Estação Pimpolhos. Hoje é a aula de Ciências da semana 32. Se você veio procurando outra aula, vou deixar linkado aqui no card, é só você procurar ali na sua playlist, assistir a sua aula. Aproveita, deixa o seu like aí no vídeo, comenta aí o que você está achando das aulas. Dito isso, vamos para a aula. Para começar a nossa aula aí da semana 32, nós vamos fazer a correção da aula da nossa última aula de Ciências, que foi na aula da semana 27. Então aqui nós temos a resolução da nossa tabela, né? Que vocês tiveram aí que fazer uma experiência misturando algumas substâncias. E aí o prof está trazendo aqui a resposta das substâncias que eu entreguei no modelo de tabela. É claro que vocês podem ter feito com substâncias diferentes, né? Mas o resultado vai ser bem parecido. Então vamos lá. Água mais sal, então quando você pega e mistura a água e o sal e você mexe bem o sal, a substância que vai ser ali é homogênea, né? Porque quando você olha aquela água com sal, você não sabe que aquela água está salgada. Só olhar, se você encher um copo com água, colocar sal e mostrar para alguém, a pessoa não vai saber o que tem ali dentro. Se você fizer isso com água mais açúcar, a mistura também vai ser homogênea, porque é a mesma coisa do sal. O açúcar, ele dilui muito bem na água, então por isso que também é uma mistura homogênea. Agora, se você pegar água e areia, a areia não vai misturar bem na água. Então, no fundo ali vai ficar alguns grãos de areia. Mesma coisa com os grãos de milho, né? O grão de milho ele não dilui na água, então por isso que a água mais areia e a água mais grão de milho são misturas heterogêneas. Então agora nós vamos para a nossa aula, né, especificamente da semana 32. Já fiquem atentos que logo nós temos aí nossa frase secreta para vocês colocarem nos comentários. Então vamos lá, nossa aula da semana 32 é alimentos e alimentação saudável. E para vocês participarem bem dessa aula, para vocês terem um entendimento melhor dela, o ideal é que vocês leiam lá no nosso livro didático, da página 120 até a página 123. Foi de lá que foi retirado o conteúdo de hoje. Então nós vamos começar nossa aula com essa imagem aqui, ó. E nessa imagem nós temos vários tipos de alimentos, né? E todos esses tipos de alimentos, nós temos aqui cereais, frutas, legumes, verduras, carne, leite, etc. Todos esses tipos de alimentos, eles contêm nutrientes, né? E o que são nutrientes? Nutrientes são substâncias necessárias que o nosso corpo precisa para ele crescer saudável, para ele ter energia, para fazer as coisas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que não se alimenta direito, ela não vai ter energia para fazer as coisas tanto quanto uma pessoa que não se alimenta, tanto quanto uma pessoa que se alimenta direito faz, ok? Então, esses nutrientes que tem em todos os alimentos, eles são necessários e você não consegue encontrar todos os nutrientes num único alimento. Então, por isso que a nossa refeição deve ser variada. E é por isso que aqui nós temos vários tipos de alimentos representados. Tá? Só que uma refeição, uma alimentação saudável, ela não quer só dizer que a gente tem uma grande variedade de alimentos. Tá? Isso também depende do plantio, do transporte e da manipulação desses alimentos. Né? Então, por exemplo, se você tiver plantado frutas e colocar muitos agrotóxicos, mesmo que você coma muita fruta, os agrotóxicos vão acabar te fazendo mais mal do que bem. Porque mesmo que você lave a fruta, que ela passe ali por algum processo de descontaminação, né, tem que ser um processo muito forte de descontaminação para você conseguir minimamente retirar ali os agrotóxicos dela. Se você consumir muito dela, vai te fazer mal. Se o transporte desse alimento não for adequado, também vai acontecer isso. Então, por exemplo, se for transportado várias caixas de ovos e os ovos não forem transportados na temperatura certa, eles forem batendo tudo, na hora que você for consumir, eles não vão te fazer bem. E mesma coisa a manipulação. O que é a manipulação?
A manipulação é tanto o modo de pré-preparo dos alimentos quanto o modo de preparo. Então, por exemplo, a carne. A carne é um alimento que ele é pré-preparado e aí em casa a gente prepara. Ele é preparado como? O açougueiro corta, né, faz o corte da carne que a gente quer. Normalmente essas carnes vêm embaladas, né? Algumas carnes vêm embaladas. Aí quero comprar lá a coxinha da asa, quero comprar a picanha. Então, como é que eu vou fazer? Vou lá e compro esse corte de carne específico. Se ele não for bem manipulado, o açougueiro estava com a mão suja lá, por exemplo, e não colocou, não usou luva, não lavou a mão para manipular, pode trazer alguma coisa, alguma doença, uma intoxicação alimentar, alguma coisa assim. Então, a alimentação saudável não é só a variedade de produtos. Claro que a variedade de alimentos é importante, sim. Mas o plantio, o transporte e a manipulação são tão importantes quanto essa variedade. Agora nós temos aqui outra imagem que que nos mostra qual é a origem dos alimentos, né? Então nós vamos pensar assim, olha só, nessa imagem aqui nós temos cebola, alface, tomate, brócolis, ovos, carne e também um purê de batatas. E nós temos aqui então alimentos de duas origens, de origem animal e de origem vegetal. Então olha só, os alimentos de origem animal são a carne e o ovo. Né? A carne é um corte de um animal e o ovo ele é de origem animal também, porque não dá para plantar ovo, né? O ovo vem da galinha e a galinha é um animal, então por isso que ele é de origem animal. Aí de origem vegetal nós temos cebola, alface, tomate, brócolis e o purê de batatas, porque ele também é feito usando as batatas. Outros alimentos que podiam estar aqui que são de origem animal, por exemplo, se tivesse um queijo aqui, ele também era de origem animal. Por quê? Porque o queijo ele é derivado do leite e o leite é a mesma coisa do ovo ali, né? Ele não é necessariamente um pedaço do animal, mas ele é uma coisa que o animal produz. Então, por isso que o queijo, o iogurte e o leite, eles são de origens animais, são de origem animal, tá? Então, nós temos esses dois tipos de refeições. De refeições não, de origem de alimentos. E normalmente as refeições são compostas, né, desses dois tipos de origem de alimentos, de origem animal e de origem vegetal. Normalmente a gente come uma salada, a gente come, por exemplo, se comer arroz, feijão e ovo frito, vai ter ali já origem animal e origem vegetal. Comer arroz, feijão e carne, vai ter origem animal e origem vegetal. Se tu comer uma polenta com molho de carne moída, por exemplo, vai ter ali alimento de origem animal e de origem vegetal. E agora nós vamos falar dos tipos dos alimentos aí, né? Porque nós temos três tipos de alimentos, três tipos principais. Então nós temos alimentos frescos, alimentos minimamente manipulados e alimentos industrializados. E o que isso impacta, né, na hora da gente consumir o alimento? Então vamos falar. Primeiro vamos falar o que significa cada coisa. Os alimentos frescos, né, eles são aqueles alimentos que também a gente chama de in natura. Que eles são alimentos retirados ou de plantas ou de animais e tem muita pouca intervenção humana. Então, por exemplo, aqui na imagem nós temos maçã, laranja, morango, amorinha, e eles tiveram pouca intervenção humana. A única intervenção humana que teve ali foi a colheita, né? Então alguém retirou do pé e talvez, e provavelmente, na verdade, a lavagem desses alimentos também. Então alguém lavou a laranja, lavou o morango para o consumo. Talvez o morango tenha vindo embalado também, mas ele é muito pouco manipulado, né, por seres humanos, é quase nada. Aí nós temos os alimentos minimamente manipulados. Então a carne aqui é um exemplo. Então aqui nós temos o corte de carne chamado patinho, não é que essa carne é de pato, tá? É que esse corte, esse pedaço do boi é o patinho. Inclusive é um corte muito gostoso. Então nós tivemos aqui um corte de carne minimamente manipulado. Por quê? Porque o boi foi morto, né? Ele foi abatido, foi cortado aí, foi tirado esse corte dele. Claro que o boi não foi tirado só esse corte e jogado o resto fora. Ele foi feito vários cortes desse boi. Mas enfim, nós estamos falando só do corte chamado patinho. Foi cortado, foi embalado, foi pesado, colocado a data de validade. E colocaram esse rótulo aí. Essa foi a manipulação, né?
foi muito pouco manipulado. E nós também temos aí uns cebolitos, né, que é um salgadinho que eu gosto bastante, inclusive, que ele é totalmente industrializado, né? Então ele diz aqui que é feito do milho, então vai ter muito pouco resquício do milho aí nesse alimento, mas ele vai ser, a maior parte dele vai ser feito industrializado. Então o gosto de cebola que vem dele, é, ele não é um gosto de cebola natural, ele é um gosto de um extrato de cebola, de um corante que eles colocam, né, para essa cor do salgadinho também, essa crocância, né, o que traz a crocância aí no salgadinho são os conservantes. Aliás, os conservantes servem para conservar, né, justamente para ele não para ele ficar crocante sempre. O prof esqueceu o nome do negócio que faz o salgadinho ficar crocante, mas ele tem ali, acho que é acidulante o nome que chama. Mas enfim, esse é um alimento totalmente ou quase que totalmente industrializado, né? Então nós temos alimentos frescos, que normalmente são frutas, legumes, verduras, o ovo, o leite, etc e tal, alimentos minimamente manipulados e alimentos industrializados, que normalmente é salgadinho, refrigerante, aqueles cup noodles, né, que é um macarrão instantâneo, né? Ele é bastante industrializado. E nós temos aí vários outros alimentos, bolacha recheada, bolacha de outros tipos, enfim, vários tipos de alimentos. Desses três aqui, obviamente, o mais saudável são os alimentos frescos. Isso quer dizer que não se pode comer alimentos industrializados? Não. O que quer dizer é que desses três aqui, o que mais deve ser consumido são os alimentos frescos. Os alimentos industrializados é muito de vez em quando, então não é para ficar tomando refrigerante todo dia, comendo salgadinho todo dia. Não dá para fazer da refeição principal do teu dia um salgadinho, um refrigerante. Claro, de vez em quando, uma vez, sei lá, cada 3 meses, não vai fazer mal para você. Mas se você ficar consumindo isso direto, com certeza não vai te fazer bem. Tá? Então, alimentos frescos devem ser sempre priorizados e os alimentos industrializados devem ser sempre colocados à margem, né? Deixar assim em último caso, um lanchinho de vez em quando, etc e tal. E os alimentos minimamente manipulados, eles também ali são consumidos sempre junto com os alimentos frescos, né? Aqui nós temos três alimentos que eles têm alguma coisa em comum. Então nós temos o pão, temos o queijo e temos o iogurte. Qual é a coisa em comum desses alimentos? A coisa em comum deles é que eles são produzidos por micro-organismos. Né? Então quer dizer que algum ser vivo muito pequenininho, por isso micro-organismo, ajudou no processo de fabricação desse produto. Por exemplo, o pão ele é feito pela levedura, né? A levedura é um fungo que ajuda o pão a crescer. É porque a levedura ela se alimenta, né? Esse fungo chamado levedura se alimenta do açúcar do pão e aí ele produz, enquanto ele se alimenta, gás carbônico. E quando ele produz esse gás carbônico, ele faz o pão ficar inchar e ficar fofinho. Por isso que a massa do pão cresce, por causa da levedura. Aí nós temos também o iogurte, que aí tem outros tipos de bactérias, né, que produzem eles. E aí depende de cada iogurte, mas nós temos, por exemplo, aquele iogurte, a prof esqueci o nome dele, mas tem um iogurte que é produzido com lactobacilos, que é aquele leite fermentado, lembrei agora o leite fermentado, que a gente toma, o chamito, essas coisas, sabe? Ele é produzido por lactobacilos dentro dele, que também ajuda a ferver, e são pequenas bactérias dentro dele. Né? Nem todas as bactérias fazem mal para o nosso corpo, algumas o nosso corpo inclusive precisa. O queijo também passa ali por um processo, beleza? Então, esses três alimentos são produzidos por micro-organismos. Então, os micro-organismos, eles não trazem só malefícios, eles não trazem só doenças para o nosso corpo, eles também trazem benefícios, né? Aí dependendo do que ele é.
E agora vamos falar de uma coisa bem importante, que é a data de validade dos alimentos que a gente consome. Então aqui o prof trouxe dois exemplos, né? Um rótulo e também na lata lá uma data de validade. Então, todo alimento, aliás, todo não, quase todo alimento, ele tem uma data de validade. Algum dia ele vai estragar, certo? E por que é importante que as empresas coloquem essa data de validade? Cada alimento vai ter lá um tempo que ele é possível ser consumido, tá? Alguns alimentos podem ficar mais tempos, outros alimentos não. Outros alimentos dependem. Por exemplo, quando você compra lá um potinho de maionese, a maionese fechada, se você nunca abriu ela leva um tempo para estragar. Mas se você já abriu, você tem ali 30 dias para você poder consumir ela. Então aqui nós temos o primeiro rótulo de cima. Olha só, foi fabricado dia 13 de agosto de 2014 e ele vence no dia 12 de setembro de 2014. Então é menos de um mês, né, para ele ficar, não poder mais consumir. E por que é importante isso? Porque se a gente consumir alimentos com o prazo de validade vencido, pode fazer muito mal para a gente. E aí é obrigatório que os produtores coloquem aí, né, a indústria que produz aquele alimento, ou o produtor rural, ou não sei quem, coloque essa data de validade para o consumidor, quando for comprar, saber que ele está consumindo um produto dentro desse prazo de validade, certo? E aí, nas latas também, né? A lata normalmente não está no rótulo, está na parte de baixo ou na parte de cima da lata. Então aqui, ó, esse produto venceu dia 3 de 4 de 2011. Claro que não, né, atualmente, em 2020, é impossível de consumir esse alimento, essa lata nem deve existir mais. Mas, supondo que fosse desse ano, estaria vencido, né? Então, é sempre importante, qualquer coisa que você for comprar no mercado, olha a data de validade. Porque nos mercados, o que acontece? Vamos supor que o mercado tem lá presunto ou mortadela lá para vender. Aí hoje chegou uma carga de mortadela. Coloca lá as mortadelas na prateleira, tá? Vem alguma pessoa comprar uma, vem outra pessoa comprar outra. Vamos dizer que tinha 10 mortadelas lá. E aí sobrou 9 mortadelas. E ninguém pegou aquela última mortadela. E aí essa mortadela vai vencer daqui 2 semanas. Daqui uma semana, né, chega o caminhão de novo com mais mortadelas, coloca lá mais 10 mortadelas. Essa mortadela aí, se o repositor de mercadorias não colocar ela bem para frente, ela vai sair por último. E aí pode ser que a pessoa que compre ela vá comprar ela já com a data de validade ultrapassada. Então, sempre quando você pegar um produto, crie por hábito, tá? Parece que é difícil, no começo é meio difícil, mas depois você pega por hábito, você nem vê. É melhor perder tempo olhando a data de validade do que depois passar mal e perder tempo no hospital, né? Então, olha, pegou o produto, olha lá, vai vencer daqui 10 dias. Será que eu vou comer esse produto, vou consumir esse produto em 10 dias? Se sim, então você pode levar, senão é melhor você não levar. E se tiver alguma coisa vencida, você pode chamar o gerente lá do mercado, pode avisar o pai, a mãe e falar, ó, tá vencido isso aqui, não dá para levar para casa. Beleza? Então é bem importante que você faça essa análise também quando você for ao mercado com sua mãe, com seu pai, com quem você for. Ou se for só você mesmo sozinho. Então, vamos para a nossa palavra secreta. Hoje não vai ser uma frase secreta, vai ser uma palavra secreta. E essa palavra secreta é alimentos. Então, coloca aí nos comentários alimentos e também coloca o seu nome entre parênteses e quero ver quem é que está assistindo nossas aulas, beleza? Vamos então para as atividades dessa aula. Então, para a atividade dessa aula, vai ser necessário que vocês tenham aí o caderno, uma régua, né, lápis, borracha, caneta, etc. E construam uma tabela igual essa aqui. Essa tabela vai ter que ter 8 linhas e 5 colunas. 5 colunas. Uma coluna para o dia, uma coluna para você escrever café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. O que você vai fazer com essa tabela? Tá, aqui essas linhas estão pequenas, mas é importante que elas sejam maiores. Então, de repente, você pode deixar aí para cada dia da semana 3 linhas do seu caderno, né? Pega uma folha em branco aí do caderno, claro que na ordem, né, da atividade que você está fazendo,
e coloca aí essa tabela com 3 linhas para cada dia da semana. E aí você vai, a partir do dia que você assistir esse vídeo, então você começou a assistir o vídeo assistiu esse vídeo numa quarta-feira, na quinta-feira, que é o próximo dia, você vai começar a fazer aí o que você consumiu de café da manhã, de almoço, de lanche da tarde, de jantar. O prof não colocou aqui, pode ter gente que faça ainda um lanche pela manhã, né? Acorde bem cedinho, toma um café da manhã e faça um lanche pela manhã antes do almoço, tá? Mas o prof não levou em consideração. Então, só um lanche da tarde. Se por acaso você não tiver alguma dessas refeições durante algum desses dias, você põe um risquinho ali, só para você deixar marcado que não teve nada. E aí você vai construir essa tabela no seu caderno, vai preencher a tabela de acordo com a refeição e o dia indicados, e vai pintar na tabela de verde as refeições que você acha que foram saudáveis e de vermelho as refeições que você acha que não foram saudáveis. Parece difícil, mas o prof vai dar exemplos agora. Então, por exemplo, vamos supor que essa aqui seja a minha tabela. Eu fiz aqui só de 3 dias, né, para não ficar muito extenso o vídeo. Já está grandão aí. Então, é importante colocar o nome em cima, né? Então, ali, ó, Jean Paulo da Silva Andrade. Então, no domingo, o prof colocou aqui, isso aqui é fictício, tá? Não é de verdade. No domingo, o prof colocou que de café da manhã tomou pão com chimia da abóbora e chá. Não precisa você pôr a quantidade. Ai, prof, eu comi 15 pão francês com chimia da abóbora. Não precisa pôr que você colocou que você comeu 15. Pode só colocar que você comeu pão com chimia da abóbora. Tá? E chá. Beleza? No almoço, o Jean Paulo aqui, ele comeu carne de gado, carne de porco, arroz, maionese e salada de alface. Refrigerante e ainda de sobremesa uma gelatina. Então, comeu bastante no almoço. Lanche da tarde, ele comeu um bolo recheado. Jantar, comeu carne de gado, arroz, salada de alface e maionese. Na segunda-feira, foi consumido bolacha salgada e chá de café da manhã. No almoço, arroz, feijão, salada de rúcula, ovo frito. De tarde, bolacha recheada. E de noite de jantar, arroz, feijão, carne de gado e suco. Já na terça-feira, consumiu coxinha e café. De almoço, comeu um pastel e tomou suco. Lanche da tarde, comeu pipoca e tomou refrigerante. E de janta, uma pizza. E aí agora, depois que você fizer todos os dias aí, então vai levar uma semana para fazer essa atividade, né? Só tem que lembrar, o que eu almocei hoje. Então vai lá e anota no caderno. Beleza? Mas só pode pôr, é importante isso, né? Só pode pôr ali na tabelinha do que você comeu, se você realmente comeu. Ah, minha mãe fez arroz, feijão, mandioca e polenta. Mas eu não comi a mandioca, por exemplo. Então eu não vou pôr que eu consumi a mandioca. Vou pôr só arroz, feijão e polenta. Tá bom? Então tem que ter esse cuidado também de você lembrar o que você comeu exatamente. Feito isso, você vai pintar a cor que você acha se a refeição foi saudável ou não. Se a refeição você acha que ela foi saudável, você pinta de verde. Se você acha que ela não foi saudável, você pinta de vermelho. Então, o prof aqui trouxe os exemplos. Olha só. Se no domingo, pão com chimia de abóbora e chá, é uma refeição saudável. Aí vamos pegar agora os vermelhos. Bolo recheado, será que é saudável? Bolo recheado não é saudável, né? Não é uma coisa assim que você come para te fazer bem. É uma coisa que você come porque é de gulodice, né? Coxinha e café da manhã. Aliás, coxinha e café da manhã, será que é saudável? Acho que não, né? De almoço, pastel e suco. Então, olha só, comeu uma fritura, que é a coxinha de manhã, almoçou pastel, que é outra fritura, aí lanche da tarde, pipoca e refrigerante, que é outra fritura, né? A pipoca é um tipo de fritura, e de janta uma pizza que tem também gordura. Então, nessa terça-feira aqui, o Jean fez tudo errado na alimentação. No domingo, ele comeu um bolo recheado no lanche e na segunda uma bolacha recheada. Então, teve só esse descuido aí na refeição. O ideal é que toda a tabela seja verde, mas não é para você pôr verde só porque o ideal é isso.
tá? O prof quer que você pense exatamente. Esses alimentos aqui, será que são saudáveis ou será que eles não são? O que são os alimentos saudáveis? São os alimentos que são in natura, né? Os alimentos frescos e os alimentos minimamente processados. Se foi alimento industrializado, é quase que automático que ele não seja uma boa refeição, beleza? Então, constrói a tabela, aí cada dia você coloca lá o que você comeu e quando você acabar você pinta, né, se aquela foi uma refeição saudável ou não. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês se divirtam fazendo ela, né? Não precisa comer o mundo inteiro só porque precisa fazer essa atividade. Leva a sua vida normalmente. Almoça o que tiver, lancha o que tiver. Se não tiver que lanche, não lancha. Tá? Coloca na tabela, pinta ali as cores e aí manda a foto pro prof lá no WhatsApp, tá bom? O prof também enviou o plano de aula por PDF. Lá está escrito tudo também o que eu falei aqui. Beleza? Vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau! Estação Pipoca.